Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no nosso treinamento, aqui no nossa aula 6 do módulo 1. E hoje eu quero falar com você sobre a performance, tá? A sua alta performance, como ter uma alta performance no seu negócio online, tá bom? Então, bem, vamos lá. Esse assunto aqui sobre performance, tá? A gente vai, vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, né? Mas ao longo das aulas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Então eu quero que você não se perca aqui muito nesse assunto. A gente vai falar mais para frente, tá? Um pouco mais sobre isso, né? Eu quero mais que você dê o foco naquilo que nós já falamos antes, tá? Que é a produtividade, que são aquelas mentalidades adequadas, que é o marketing, que é o negócio online, aqueles conceitos primários lá que nós já falamos nas aulas anteriores, tá bom? E sobre a performance, nós vamos falar mais sobre ela ao longo do nosso treinamento aqui, tá? Então, eu vou te dar aí alguns conceitos aí que vão estar espalhados aí ao longo do curso, tá? Mas para resumir, assim, para você começar logo com o pé direito, né, já indo pelo caminho certo, né, e não precisar fazer muitos ajustes depois, eu quero falar logo aqui no início, bem rápido, tá, sobre a questão da performance, tá bom? Então, vamos lá. A alta performance, ela pode ser caracterizada, então assim, né, mais que ter bons resultados. Seria assim, mais você fazer o que você pode fazer, tá? Mais do que você dar o seu melhor, fazer mais, né? Significa ir além, ser mais, fazer mais. A alta performance está diretamente ligada com os seus objetivos. Claro, né? Aquilo que você busca com toda a sua força, com toda a sua garra, luta e energia, tá? E sem desistir e fazendo o possível para chegar lá, tá? Significa dar tudo de si, né? Mas para isso acontecer, algumas atitudes vão te ajudar, que é o caso que nós vamos falar aqui agora, tá bom? Então, assim, só para simplificar essa parte inicial aqui, basicamente quando a gente fala de alta performance, nós estamos falando em você dar o seu máximo, tá? Dar o seu potencial máximo. É você fazer um pouquinho mais. É você se esforçar um pouco mais, tá? Tipo assim, de repente, acordar um pouco mais cedo e nem que você tem que ir ali tomar uma xícara de café um pouco mais forte, tá? Sabe? Você resistir um pouco mais. Resistir àquela vontade de ir para a cama e deitar e ficar assistindo TV até tarde, entendeu? Não, você dorme cedo, porque amanhã, no outro dia, você tem que acordar um pouco mais cedo, né, para fazer as suas coisas. Ou seja, dar tudo de si, né? Dar o seu melhor, ter a clareza naquilo que você quer. Porque, assim, a alta performance, ela está ligada, como eu falei, com os seus objetivos. Então, você ter clareza com aquilo que você quer, dar o seu máximo para atingir isso aí, para chegar lá, tá? Para isso, eu quero te falar aqui, nessa aula, alguns conceitos básicos sobre alta performance, tá? Então, vamos lá. O primeiro conceito é sobre a força de vontade, tá? Já falamos um pouco sobre isso, lembra? E até os cientistas eles já provaram que a força de vontade ela é fundamental para o sucesso, né? Com muito mais impacto, até mais que a própria inteligência de uma pessoa. Mas, mesmo assim, a nossa força de vontade, ela como você sabe, como já te falei, a nossa força de vontade, ela é altamente limitada. Já até te falei isso, né? Quando você acorda de manhã cedo,
Claro, se teve uma boa noite de sono, você acorda com a bateria carregada, né? Ou seja, a sua força de vontade, ela tá lá em alta, né? E, claro, ao longo do dia, você fazendo as suas tarefas, aquilo vai diminuindo. Então, falando aqui da alta performance, acontece basicamente a mesma coisa, tá? Então, o que você precisa para manter a sua força de vontade carregada, ou seja, estar com ela na carga máxima possível, vamos falar assim, é você estar sempre motivado. Eu já te falei antes de alguns exemplos que você pode fazer para te deixar mais motivado, né? Tipo, você pode assistir um vídeo aí motivacional, né? Isso pode te ajudar. Você pode, por exemplo, fazer coisas que você gosta, você pode se dar recompensas, você pode ser uma pessoa mais feliz, você pode praticar exercício, ler um bom livro, ou seja, você fazer coisas que você gosta, né? E claro, né, uma coisa que eu falo aqui pode dar até a ideia que eu estou até me contradizendo, né? Tipo, você tem que dar prioridade naquilo que você quer, que é criar o seu negócio, e agora eu venho e falo assim para você que você tem que fazer coisas diferentes, tá? Parece ser uma contradição, mas assim, é isso que estou te falando aqui, você tem que encaixar, claro, com o seu tempo, né? Aí, conforme a sua vida, aí, conforme a sua rotina, tá? Então, assim, estar motivado, usar a sua força de vontade no início do dia, é algo que você precisa buscar, tá? Por isso que quando a gente fala de performance, ela está bem ligada à produtividade, e nós já falamos antes, já comentamos antes no vídeo anterior, né? Que é o quê? Que é você fazer as suas principais tarefas logo no início, tá? Como assim a sua primeira tarefa do dia, né? Foi o que nós falamos antes na aula sobre produtividade, lembra? Falamos também que o viver agora também é importante, tá? Não ficar... Eu sei que isso pode parecer até papo de autoajuda, né? Mas até que é verdade, né? Isso tem a ver realmente com a sua performance daqui para frente. Então, por exemplo, né, ficar remoendo o passado não vai mudar nada, né? Não adianta. Eu posso simplificar isso, e tem até bons livros que falam sobre isso, né? Eles até recomendam um aí que é o Poder do Agora, né? Se tiver a oportunidade de ler, seria muito bom, né? Então, assim, uma dica você, se você não gosta de ler livros, né? Hoje tem esses aplicativos aí, né? Aplicativos que são resumos de livros, né? Tem um que eles falam que é o 12 minutos, tá? Aí que você pode instalar e aí tem um resumo, enfim, né? Eu vou deixar abaixo dessa aula aqui, desse vídeo, esses links aí para você ver esses livros aí, para você ver esse aplicativo 12 minutos, tá? Eu vou deixar aí uns livros, mais indicações aqui abaixo do vídeo, tá? Mas assim, você pode escutar o livro, falando desses 12 minutos aí, você pode ficar escutando o livro, né, quando está dirigindo, quando está, sei lá, lavando louça, caminhando, né, academia, seja o que for, né? Então, esse livro, eu estou falando, Poder do Agora, que eles falam, né, é um bom livro, né? Eles dizem que fala sobre isso que nós estamos comentando aqui, né? Sobre você viver o presente, né? E segundo o que eles dizem, o próprio livro, e é claro que a gente sabe disso, né? É exatamente isso que eu te falei, né? Olha, ele fala lá, né? O que passou, passou, né? Não tem mais o que fazer, né? Ou seja, que o futuro não está nas nossas mãos, a gente sabe disso, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Claro, mas a gente tem que planejar, né? A gente vai trabalhar aí realmente para ter um bom futuro, né? Mas claro, né? Você sabe, né? Várias coisas podem acontecer aí
Enfim, né, mas assim, né, a gente precisa focar realmente no presente, né, falando aqui nessa área de negócios, né, e para as outras áreas também isso pode ser útil, né, ou seja, não ficar com aquela ansiedade, né, para o futuro, né, por causa de uma depressão do passado, né, ou seja, você estar bem, né, ficar feliz, quer dizer, isso são coisas, estou te falando isso, que são coisas que vão te ajudar aí na sua força de vontade. O segundo ponto que eu quero te falar aqui nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, é sobre os hábitos, tá? E o que são hábitos? Tá? Hábitos são atitudes que você faz ali todos os dias, sem usar a sua força de vontade, entendeu? Hábitos podem ser ruins ou podem ser bons, né? O que você tem que fazer é eliminar os hábitos ruins, né? Você colocar ou você criar hábitos bons, né? Por exemplo, o que é um hábito na sua vida, né? Por exemplo, escovar os dentes, né? Quando você acorda, isso é um hábito, né? Você sai lá, você levanta, você sai da cama lá, você vai fazer, você faz primeiro, né? Claro, você vai lá no banheiro e aí você vai escova os dentes, né? Provavelmente é algo bem perto disso, né? Bem parecido com isso, tá? Mas eu quero te dizer aqui é que o fato de você escovar os dentes, acordar, levantar e escovar os dentes, isso já é um hábito, né? Você não faz isso, né? E fica cansado, né? Tipo, você acaba de escovar o dente e diz, ai, meu Deus, ufa, escovei o dente. Não, isso não acontece, né? Você já faz isso meio que no automático. Então, isso é um hábito. Então, o que nós temos que fazer para ter mais performance no nosso dia a dia é exatamente isso, tentar economizar a nossa força de vontade para as tarefas importantes. E, claro, criar hábitos, que são essas rotinas do nosso dia a dia, e transformar essas rotinas em hábitos para que nós não precisemos, né, que a gente não gaste a nossa força de vontade com isso, né? Esses hábitos também, eles devem fazer bem para o nosso negócio, deve fazer bem para nós e para o nosso negócio também, que é o foco aqui, né? Para aquilo realmente que a gente quer buscar, né? Por exemplo, um outro exemplo aí, quais os hábitos que eu posso, tipo, criar na minha vida, né? Hábitos para a sua vida, né? Claro, é difícil aqui te dizer, né, quais são os hábitos que você tem que criar na sua vida, porque, assim, cada pessoa é um indivíduo, né? É diferente, né? E, claro, eu não quero aqui invadir a sua vida, né, de maneira nenhuma, dizer você tem que fazer isso, você tem que criar tal hábito, não, né? Mas, assim, como diz a frase, né? Tem uma frase lá que a gente usa que diz que o sucesso deixa pistas, né? Então, através de estudos aí, né, pesquisas aí, eles falam, né, eles entendem que pessoas de sucesso, né, pessoas que tiveram sucesso nas suas carreiras, nas suas vidas, nos seus negócios, né, essas pessoas têm alguns hábitos em comum aí, né? Inclusive, eles falam que tem um vídeo que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, tá? Que, por coincidência, esse vídeo fala de 7 hábitos também aqui, né? Que é o que a gente vai falar aqui também, mas é coincidência, né? Não que é os mesmos do livro, né? Do vídeo. Mas, enfim. Bem, então vamos lá. O que eu quero te falar é sobre esses 7 hábitos aí para te ajudar, tá? O primeiro deles é acordar cedo, tá? Porque acordar cedo é uma coisa que praticamente todos os que têm sucesso hoje, ou seja, que tem essa alta performance, e aí a gente fala desde os atores de Hollywood, escritores, empreendedores, né? Essas pessoas têm como hábito em comum
uma rotina matinal muito cedo. E aqui, claro, a gente não pode chegar ao extremo, né? Como alguns por aí, né? Que tem a rotina de acordar tipo 3 da madrugada, né? E trabalhar até meia-noite, né? Claro, não precisa tanto, né? Mas a gente precisa ter realmente uma rotina, um hábito de acordar cedo, né? E quando eu falo que é acordar cedo, né? Sei lá, ali entre 5, 7 da manhã, né? Depende aí de você, né? O que é cedo para você pode não ser cedo para mim, né? Mas acho que realmente acordar cedo é um bom hábito para a gente ter, né? Porque, assim, acordar cedo, hoje em dia também ele é muito enfeitado, né? O pessoal fala muito aí, tem o Clube das 5, não sei se você já ouviu falar, né? Você pesquisar aí no Google, né? Coloca aí o Clube das 5. Aí você vai ver aí, né? Que é o pessoal que acorda às 5 da manhã, né? Mas assim, é meio enfeitado isso, né? Porque eu posso dizer que esse negócio de acordar às 5 da manhã não quer dizer muita coisa para você se você não tiver uma boa noite de sono, né? Não adianta você acordar às 5 da manhã se você passou a noite em claro, né? Então, assim, não vai adiantar em nada você ficar durante o dia com preguiça e ficar cansado o dia inteiro, né? Porque, assim, o lance é acordar cedo, né? E você dormir extremamente o suficiente para aquilo que você precisa, né? A questão é você dormir o tempo que o seu corpo precisa. Então, por exemplo, falando aqui de mim, né? Olha, eu sei que eu preciso dormir aí tipo umas 7 horas, né? Talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais às vezes, né? Claro, tem essa questão, né? Mas eu sei que para mim 7 horas é o suficiente, né? 7 a 8 horas. Então, se eu tenho que fazer algumas coisas, aí eu tenho que acordar um pouco mais cedo, né? Às vezes um pouco mais cedo que isso, dormir menos que essas 7 horas, né? Daí a gente pode, tipo, compensar depois, né? Reservar uns 2, 3 dias aí para acordar um pouco mais tarde, entendeu? Mas, assim, para mim aqui, a média, para mim, falando de mim, é entre 7 e 8 horas. Eu dormindo 7, 8 horas tá ótimo para mim, né? E, claro, estou falando de mim, né? Porque, assim, tem pessoa que basta dormir 5 horas, 6 horas, ou até 4 horas, né, por dia, e pronto, a pessoa fica aí de boa o dia todo, né? E tem pessoas que já é o contrário, né? Precisa dormir um pouco mais, de 8 a 10 horas, né? Aí, porque se não dormir essas 8, não dormir 10 horas, a pessoa fica um bagaço no dia, entendeu? Então, assim, vai de cada um, né? Vai da pessoa. Então, eu sugiro até que você até faça uma pesquisa aí no seu caso, né? E você veja realmente como é que fica melhor para você, né? Segundo alguns especialistas, né? Você sabe que eles falam que a média é 8 horas, né? A média para você realmente o suficiente, dormir o suficiente, nem de mais, nem de menos, é 8 horas. Isso seria o ideal para ter realmente uma boa noite de sono e recarregar as suas baterias para o próximo dia. Então, por exemplo, se você for deitar tipo 10 da noite, né? E assim, eu estou falando de deitar para dormir, né? Não é você ir lá deitar e ficar assistindo um filme, não, quando você vai realmente deitar para fechar os olhos e dormir. Então, vamos supor que você vai lá para a cama, 10 horas, fica para lá virando, é 10h30, a hora que você apaga realmente, né? Então, se você acorda lá por 5, 5h30, né? Então, isso poderia ser um bom horário, né? Aí, né? Agora sim também, né? Se você for dormir tipo meia-noite para acordar 5 horas, ou dormir 1 hora ou 2 horas para acordar 5, né?
E aí você até pode ser, né? Mas você vai ficar ali o dia todo indisposto, né? Provavelmente vai ficar com aquela preguiça, né? Ali o dia todo ou por uma grande parte do dia, enfim, né? Então o lance realmente é você acordar cedo e disposto, que tenha tido realmente uma boa noite de sono, tá? Porque só você dizer que acorda 5 horas não significar nada se você não tiver dormido o suficiente, né? E o suficiente aqui é o suficiente que o seu corpo precisa, tá? Não é o que a sua mente precisa, né? Mas o que o seu corpo precisa, entendeu? E assim, manter essa rotina, né, de acordar cedo, né? Você tem que dormir cedo também, né? Dentro daquela média aí sua, né? Que você vai ver e daquele tempo aí que realmente seu corpo precisa, né, para estar bem, para ficar bem no outro dia. Então, tudo isso para falar que a gente realmente precisa de uma rotina matinal aí, porque isso vai ser realmente bem mais produtivo, né? E claro, de novo, né, isso depende muito de cada um também, tá? Então, o segundo hábito que seria bom aqui como falei, é você realmente ter essa rotina matinal, né? Na verdade, um ritual matinal, né? E, de novo, depende de cada um, né? Por exemplo, aqui tem um livro também que eles recomendam, que fala sobre esse assunto, que é O Milagre da Manhã, né? É um livro bem famoso que eles falam aí, né? Que fala exatamente disso, né? Fala exatamente dessas coisas, né? Aí que a gente vai falar um pouco aqui, né? Mas basicamente é a questão que você tem que ter como um ritual na manhã, né? E o que seria esse ritual matinal, né? Então, um ritual matinal são algumas coisas que você faz que ao longo do tempo vão se tornar hábitos, né, que não vão consumir a sua força de vontade. Então, como nesse livro que eles falam, né, O Milagre da Manhã, por exemplo, e se você tiver a oportunidade de ler, seria bom, acho, né? Eles falam assim, que nesse livro você vai ver que, entre algumas coisas que você vai ver ali, ele fala que você deve tipo assim, pela manhã, agradecer, você deve ficar em aquele período de silêncio, fazer uma meditação, fazer exercícios, ou seja, tem uma série de coisinhas que você faz, né, ele fala lá, para você fazer logo pela manhã, né, isso o livro que comenta, né, e isso é bom, né, porque ele fala para você fazer isso, né, fazer essas coisinhas, né? Que é tipo ler um pouquinho, fazer meditação, né? Fazer isso todos os dias para que aquilo realmente se torne um hábito. E depois, né? Aquilo ali vai fazer bem para você. Porque você sabe, meditar faz bem, né? Escrever alguma coisa faz bem, fazer exercício faz bem, né? Então todas essas coisas fazem bem, iam se tornar hábitos bons, né? Só que assim, né? Claro, se você for lá agora e fazer isso, claro, você vai ficar cansado, né? Depois de você fazer toda essa rotina, né? E aí, o que eles falam? Eles falam que depois de você repetir essa rotina várias e várias vezes, e por vários dias consecutivos, aquilo vai se tornar um hábito, né? E não vai consumir tanta energia sua ali, né? Porém, você consegue ter um hábito dessas coisas que você faz de manhã sem gastar a sua força de vontade. Bem, esse é o conceito do livro, né? Que eles falam aí, né? Espero que você tenha entendido o que eu quis te falar aqui. Mas porque basicamente é assim, né? Você precisa ter um ritual matinal, né? Por exemplo, tem um passo a passo que você faz, né? Um tipo passo a passo. Então, assim, o que você faz toda manhã
aquilo que você faz quando você acorda, né? E o ideal seria primeiro o ideal seria isso, né? Você primeiro deixar ali o celular ali um pouco longe da sua cama, né? Eu sei que é difícil fazer isso, né? Para quando o despertador ali tocar, aí você tem que levantar, né? E como ele está longe ali, você não pode apertar ali no soneca, né? Esse soneca, ele é terrível, tá? Terrível. Então, mas você tem que deixar ali meio longe, né? Você tem que levantar mesmo ali quando tocar ali o celular, você usa o despertador, né? Então, você é obrigado realmente a levantar e ir lá desligar o telefone, né? Daí você vai lá no banheiro, você faz todas as coisas, tudo mais, sua higiene pessoal, né? E daí você vai lá e começa a fazer as coisas que você faz toda manhã, né? Fazer aquele básico de sempre, né? Tomar um café, levar os filhos na escola, sei lá, levar os filhos na parada de ônibus, na estação, sei lá, né? Ler um livro, meditar, fazer uma série de exercícios, dar uma caminhada, ou seja, você faz aquilo que sempre você faz de manhã, entendeu? Isso tudo que você faz de manhã não gasta toda a sua energia, porque se tornou um hábito para você. É isso que eu estou querendo que você entenda, tá? Essas coisas que você faz rotineiramente, ela não gasta tanta sua energia porque aquilo já é um hábito, tá? Então, assim, o que você pode fazer, tipo isso que falamos, né? Seria o ideal, né? Você ter um passo a passo que você vai repetir todos os dias, desde a sua higiene pessoal, tá? Para aquilo não te gastar energia nenhuma, e fazer algumas coisas a mais, como uma leitura, um agradecimento, uma meditação, enfim, isso sempre é muito bom, entendeu? Depois, um outro hábito que você tem que ter em relação à sua saúde, né? Em relação à nossa saúde, né? Porque você sabe, cuidar da saúde física, mental e espiritual, e quando eu falo aqui de saúde física, eu já te falei antes, né? Tem que ter esse hábito, né? A gente precisa ter esse hábito de fazer algum exercício, né? Físico aí, diariamente, né? E, de novo, eu não estou querendo falar aqui algo que vai me contradizer, né? Como eu falei antes, né? Tipo, você tem que parar de ir para academia para dar mais foco no seu negócio, né? E eu falei isso numa outra aula, você lembra, né? Só que quando eu te falei de você pensar, era para você pensar no tempo que você gasta para ir e voltar para a academia e o tempo que você fica na academia, tá? Então, era para você tentar fazer uma rotina de exercícios, né? Em casa, né? E aí ter mais tempo e não ficar tão cansado, né? E poder focar mais no seu negócio. Então, foi isso que eu falei, lembra? Mas assim, como eu te falei já lá atrás, né? Você precisa ser inteligente para saber encaixar isso tudo aqui que a gente fala, tá? Às vezes pode parecer contradição, mas não é, tá? E, claro, um outro ponto aqui é você ter uma boa alimentação, né? Você ter leitura, estudos, né? Coisas como isso, são hábitos realmente que vão realmente te trazer a saúde física, mental e espiritual. E quando eu falo espiritual aqui, né? Também, assim, você sabe que eu sou uma pessoa também, como a gente fala por aí, né? Uma pessoa religiosa, né? Mas não é disso realmente que eu tô falando tanto aqui agora, né? Mas o espiritual aqui é naquele sentido, né? De você conseguir deixar o seu eu, né? O seu interior, o seu ser aí bem, né? De você deixar o seu eu bem, né? Então, assim, fazer leituras, estudos, né? Você fazer coisas boas realmente vão ajudar em relação a você ter uma boa saúde espiritual também, tá?
E o outro ponto é o otimismo, tá? Otimismo é você estar motivado, é você ter doses de motivação. Até já falei antes, né, numa outra parte aí, né, na questão da força de vontade, falei um pouco sobre a questão do otimismo, né? A outra coisa seria a autodisciplina, e autodisciplina é aquilo, seria assim, né? O que você faz, como você faz, o porquê você faz, né? O quando faz, né? Que você realmente se entenda, né? Que você saiba ver o que você está fazendo ali de errado, por exemplo, né? E saiba corrigir isso, né? Saiba por que você faz ou você fez algo de errado, né? E saber corrigir aquilo ali. Então, vamos pensar como por exemplo, né? Tipo de um hábito aí, um hábito ruim, por exemplo, né? Tomar refrigerante, né? Assim, eu tomo refrigerante também, mas às vezes, né? Muito raro, né? Mas a gente sabe que é uma coisa ruim, né? Não é boa aí a questão do refrigerante, né? Então, vamos supor que isso seja um hábito ruim que você quer tirar da sua vida. Então, o que você tem que fazer, né? A primeira coisa você tem que se perguntar, né? Por que eu tomo refrigerante? Será que é porque, sei lá, porque dá sede? Então, legal, né? Então, por que a gente não toma água, então? Né? Ou talvez você diga, eu tomo refrigerante porque eu gosto de açúcar, né? Eu gosto de coisa doce, né? Tá, tranquilo, né? Então, seria melhor realmente comer aí uma fruta, né? Que tem açúcar. Então, assim, né? Você tem que saber se identificar, saber o que você está fazendo de errado e saber o que fazer para melhorar. É isso aqui que a gente fala de uma autodisciplina, né? Uma autoavaliação, né? Uma autodisciplina. Um outro ponto aqui também é o network. E network não tem nada a ver com o que a gente já falou um pouco mais aí em cima, né? Mas é um hábito assim que você deveria ter na sua vida, né? Que é o quê? A frase seria essa, né? Que se você a média das pessoas com quem você vive. Isso seria a ideia do network, né? Você é a média das pessoas com quem você vive, né? E claro, quando eu falo isso, e tem muita gente e eu também não quero que você entenda errado o que é isso, né? Mas tem pessoas que repassam isso, né? Você é a média das pessoas que você convive, as pessoas falam isso sem saber realmente o que estão falando, tá? Mas assim, não que você talvez vai ser tipo assim, porque o seu pai não tem uma mentalidade empreendedora, tem aquela mentalidade ainda de empregado, então agora você não vai mais conviver com seu pai ou com seu irmão, com as pessoas, entendeu? Então não é isso também, né? As pessoas às vezes falam as coisas sem saber, tá? Então não é nada disso, né? Network é você ter um círculo de amigos, né, de pessoas ali que você conversa, né, que você pode participar ali de grupos, você pode ir ali em eventos, você pode ir ali estar presente, enfim, você está junto aí com pessoas que estão indo pelo mesmo caminho que você está indo, entendeu? E, claro, não quer dizer que você tem que parar de ver, né, as pessoas, ou conviver com as pessoas da sua família agora, só porque agora elas não seguem o mesmo caminho que você, não têm os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, tá? Não é nada disso, né? Então, mas assim, às vezes a gente até recomenda, né, que tem alguns amigos, às vezes até alguns familiares mesmo, que realmente seria até bom se afastar, né? Você sabe disso, né? Claro, não estou querendo aqui ser duro com relação a essas coisas, né? Mas sinceramente, né? Você sabe disso, né?
E tem parente, tem aquele seu parente, tem aquele amigo entre aspas, né? Que realmente é bom até se afastar, realmente, né? Mas é claro, né? Você tem que avaliar, né? Não estou falando aqui nenhuma coisa de mal, de ruim, né? Mas às vezes é verdade, às vezes a gente tem que se afastar realmente de pessoas assim. Enfim, né? Então isso, essa questão de você ser a média das pessoas que você convive, não é que você vai agora chutar as pessoas, né, que estão perto de você, ou que conviveram com você a vida toda, e agora você vai procurar novos amigos. Não é isso, né? É você realmente fazer, mas às vezes, essa seleção, né? Porque, como eu te falei, tem pessoas que tem que se afastar mesmo, né? E, claro, né, com educação, com todo o ritual que a gente tem que fazer aí para não ofender, para não criar mais problemas, né? Então, no caso do marketing digital aqui, essa questão de network, né, que falando de negócio, seria o quê? Seria você criar esse hábito aí de repente, né, oportunidade em eventos, participar de grupos, participar de lives, participar de comunidade, né, chamar pessoas para conversar, ou seja, estar em movimento, né, isso é networking, né, você ali sempre estando nesse meio, né, aí convivendo com pessoas realmente aí que estão com o mesmo propósito que você, tá? Outro ponto aqui, como eu falei, é o movimento, né? E movimento, mova-se, né? Mova-se sempre, né? Você sempre tem que estar se movendo, sempre tem que estar criando, né? Lembra que eu falei disso logo nas primeiras aulas, né? Sempre se mova. Então, assim, por mais que você não tenha tempo, por mais que você ache que não tenha tempo, que você não vai conseguir, que você, sei lá, que é isso, que é aquilo, né? Mas nós temos sempre que nos mover, sempre temos que dar passos, né? Nem que seja aqueles passos de formiguinha. Lembra que eu te falei isso na outra aula, né? Mas a gente sempre vai se mover, né? A gente sempre tem que estudar alguma coisa, a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa em relação ao nosso negócio, né? Por exemplo, eu aqui, falando de mim, né? Eu tenho esse hábito, né? Aqui de estar sempre fazendo alguma coisa, né? Sempre eu estou fazendo alguma coisa ali, estou estudando, fazendo algo novo, melhorando alguma coisa, né? Ou criando alguma coisa nova, né? Então, o tempo inteiro, né? Mesmo que seja só um pouquinho, né? Mas todos os dias, eu tenho essa rotina aí que eu tenho que fazer, tá? Então, eu tenho que estudar, preparar vídeo, preparar aula, preparar roteiro, né? E estudar aqui nem sempre quer dizer que você tem que estudar uma coisa nova, né? Às vezes você tem que estudar uma coisa que você já conhece, né? Aí para ver se aquilo que você está fazendo, né, já mudou, se atualizou, ou se não adianta mais falar, entendeu? Mas a gente precisa sempre estar revendo aquilo que a gente já sabe, tá? Mas sempre tem que ir avançando, caminhando, nunca ficar estagnado, nunca ficar parado ali, tipo, meu Deus, não, sempre tem que se mover, tá? Ok? Então, esses são os hábitos, tá? Esses são os 7 hábitos que eu te recomendaria aqui para você ter essa alta performance do seu negócio online, né? Agora sim, para você criar bons hábitos, né? E eu quero terminar aqui com isso, né? Mas só te dar algumas dicas aqui para você criar um hábito. Primeiro você tem que definir um hábito, né? Que você quer criar, claro, né? E depois você tem que ter aquela consistência na prática desse hábito, né?
e saber o porquê que você está criando aquele hábito, né? Então, por exemplo, se você quer criar o hábito da leitura, por exemplo, né? Você lê um dia e nos próximos 2, 3 dias você não lê mais nada, então isso não adianta, você não vai criar esse hábito, né? Você tem que começar a ler tipo assim, né? Não adianta você dizer, ok, eu vou começar, aí eu vou ler 30 páginas por dia. Não é assim, não adianta, né? Você tem que começar lendo aí, tipo, 3 páginas por dia, se você quer criar esse hábito da leitura, né? Mas você tem que fazer isso ali, todo dia, né? E assim, durante uns 40 dias seguidos, né? Ali, bum, 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 cada dia ali, sem falhar nenhum, né? E assim você vai criar o hábito da leitura, né? Então, tenha um motivo, né? Tenha um porquê. Por que você vai fazer aquilo ali? Por que você quer criar aquele hábito agora? Entendeu? Tipo, por exemplo, também, vou fazer exercícios, né? Mas por que eu vou fazer exercício, né? Bom, a gente sabe, né? Conscientemente, né? Que fazer exercício, né? Vai nos ajudar a viver bem, a gente vai viver melhor, vai viver com saúde, a gente vai ter mais disposição, enfim, né? Então, a gente tem que ter o porquê que a gente quer criar aquele hábito também, né? Porque no começo sempre é bem complicado, né? No começo, quando você quer começar alguma coisa nova, né? E você sabe, né? Tudo vai te puxar para trás, tudo vai te puxar ali para você não querer fazer aquilo, né? O seu corpo, a sua mente, né? Eles não vão querer que você faça aquilo. Então tem que ter aquela realmente força ali no início, né? E assim, né? Eu diria, aí como eu falei, uns 40, 50 dias aí direto para você conseguir criar um bom hábito, né? Eu sei que é bastante, mas tem gente que fala que não, basta 21 dias você fazer aí a coisa direta, né? Mas eu já acho que 21 dias realmente é muito pouco, né? Mas assim, né? Entre acho que 40, assim, 30, 40, 50 dias seria um bom tempo para você criar um bom hábito, né? Outra coisa que você pode fazer para criar um bom hábito é definir um gatilho, tá? Para você começar esse novo hábito, tá? Igual eu falei, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro aqui, né? Tipo assim, né? Antes do almoço, por exemplo, você sai para almoçar todo dia, né? Isso é uma coisa que já é uma rotina, por exemplo, você sempre sai para almoçar todo dia, né? Já é uma rotina aquilo ali, né? Então você pode criar um gatilho, tipo assim, né? Eu não posso sair para o almoço sem primeiro eu ler 3 páginas desse livro aqui, tá? Então, quando der a hora de você sair para o almoço, que já é algo rotineiro para você, né? Dá um pouquinho de fome, você vai se preparar para sair, daí você lembra. Não posso sair, eu tenho que ler 3 páginas, né? Só depois eu estou liberado para o almoço. E aí você vai, né? Entendeu? Ou, por exemplo, no meio da tarde, né? E você gosta de tomar aquele cafezinho ali, né? Para dar aquela força, para aumentar aquele ânimo, né? Aí você, tipo assim, né? Agora eu vou tomar um café, mas só depois de eu fazer ali as minhas 100 flexões, ou tipo 100 abdominais, né? Fazer alguma coisa ali de exercício, né? Aí sim eu vou tomar o café da tarde, entendeu? Ou seja, você cria um gatilho, você cria alguma coisa, ou de manhã, ou de tarde, ou à noite, sei lá, né? De acordo com a sua disponibilidade, né? Conforme esse modelo que eu te falei aqui, esses exemplos aqui, mas você cria ali alguma coisa, né? Algum gatilho para você começar a criar um bom hábito, né? E, claro, você tem que fazer isso diariamente,
né? Como eu te falei aí, uma média de 30, 40 dias repetidos, né? Para realmente aquilo se tornar um hábito, né? Eu falo aqui 30, 40 dias, porque é assim, né? Se você for pesquisar em várias fontes, né, sobre isso, e nenhum deles vão concordar sobre essa questão de tempo, né? Uns vão falar que é 21 dias, aí, né, tem até uma dieta de 21 dias, mas enfim, outros vão dizer que já é 90 dias, né? Outros dizem 50, 60, né? Então acho assim que 30, 40, 50 dias seria um tempo legal para você realmente criar um hábito, seria uma média aí, né? Aí do que eles falam. Mas assim, o segredo é que você tem que fazer aquilo com consistência, todos os dias, por uns 40, 30, 40, 50 dias, né? E acho que vai ser um tempo legal para você criar, tá? Agora, um terceiro ponto aqui, ainda sobre essa questão de performance, é a questão do foco, tá? O foco. E como eu sempre te falo, né? Foco é importante demais para o seu negócio online, para você realmente ter resultados. Porque assim, é tanta coisa que a gente tem que fazer, né? Que a gente acaba não fazendo nada, né? E muita coisa, né? Às vezes a gente chega no final do dia e pensa, né? Tanta coisa para a gente fazer, a gente chega no final do dia e diz, nossa, não fiz nada hoje, né? Isso acontece, né? Você fica um pouquinho aí em cada coisa, porque a questão é essa, né? Você acaba ficando um pouquinho em cada coisa ali, e quando ali termina o dia, você, na verdade, não fez nada, né? Na verdade, você não consegue terminar nada, né? Porque você fica ali pulando de uma coisa e outra para fazer, né? E você fica, às vezes, cheio de coisa, né? Você faz, mas no fim parece que não foi feito nada, né? Nada saiu do lugar, realmente nada se moveu. E isso é por falta de foco, tá? Isso acontece por falta de foco. Então, assim, né? Você sabe, a nossa mente, na verdade, nós somos treinados a não ter foco. Você sabia disso? Por exemplo, a questão do celular aí, né? Toda hora a gente fica olhando esse nosso celular, olhando ali WhatsApp, olhando ali notificações, olhando ali mensagem, né? Então, assim, a tecnologia, na verdade, que veio para nos ajudar, e ajuda muito, claro, né? Aí, saber usar, mas às vezes ela nos atrapalha, né? Nessa questão da nossa atenção, de tirar o nosso foco, né? E ela acaba nos treinando para não termos realmente foco numa coisa só, né? Então, tem que tirar isso aí, tá? A gente tem que tirar essa nossa incapacidade de não ter atenção naquilo que a gente está fazendo, uma coisa só que a gente está fazendo ali naquele momento, porque é assim, né? Até a nossa musculatura aqui da nossa atenção, né? Ou seja, o nosso foco é algo que é treinável também, né? Assim como os bíceps, assim como aquilo que você treina ali na academia. Tá? Então, a gente tem que treinar ela mesmo, né? Treinar nosso foco, nossa musculatura aqui da atenção, né? Que a gente pega aqui assim, né? Então, a gente tem que treinar isso, né? Para a gente ter resultado. Mas a gente vai falar isso mais para frente, tá? Então, para ter foco, tem algumas coisas que eu separei bem rapidinho para a gente conseguir aplicar aqui, tá? Para a gente ter mais foco no nosso trabalho. Primeiro, é que você tenha prioridade em saber exatamente aquilo que você quer, e quando você quer, e o que você quer, tá? E como você quer, tá? E principalmente saber dizer não para as coisas. Porque você sabe, né? A gente sempre quer dizer sim para agradar aí as pessoas, para agradar todo mundo. Não. A gente agora tem que começar a recusar a maior parte das coisas que a gente recebe aí para fazer durante o dia.
né? Pessoas te pedem coisas, né? Aí você tem que saber dizer, olha, infelizmente eu não posso fazer isso agora, né? Porque agora eu estou focado nisso aqui, tá, e tudo mais, né? A gente tem que aprender a saber dizer isso, dizer esse não, né? Mas claro, né? Com educação, com uma boa comunicação, sendo simpático, né? Mas a gente tem que saber dizer não, né? Outro ponto é limpar e simplificar, tá? Pouca coisa, tenha pouca coisa para fazer. Não pega tudo que você vê pela frente para fazer aí durante o dia, né? Para que você realmente tenha foco numa coisa só, tá? Então evita também isso, tá? De estar pegando muita coisa para fazer, tá? E se autoavaliar também o tempo inteiro, tá? Bem, essas são algumas estratégias que aí eu separei para você conseguir manter o seu foco, né? E assim eu posso recomendar para você aqui, eles falam isso, né? Tem um livro também que ele chama O Poder do Foco, também é um livro, né? Que você pode procurar aí também. Mas assim, o grande lance é quando você foca e dá atenção apenas em alguma coisa, com certeza aquela única coisa ali que você está focado ali vai sair muito, muito melhor, né? Muito bem feita, né? E aí, assim, você vai conseguir realmente colocar toda a sua performance, né? A sua performance máxima ali, né? Então, basicamente, é isso que você tem que fazer, ok? Então, era isso que eu queria te falar aqui nessa aula sobre alta performance, né? Que é você treinar ali para você cada vez mais ter aquela força de vontade, para você treinar, eliminar ali e construir, criar ótimos hábitos na sua vida, né? Eliminar os hábitos ruins, né? Construir hábitos bons na sua vida, né? E finalmente ter foco nas suas tarefas, né? Nas suas metas, o que você quer atingir, ter esse foco tipo raio laser mesmo, né? Ter aquela clareza ali daquilo que você quer. Ok? Tá bom? Então era isso. Eu queria te falar aqui nesse vídeo. Te espero na próxima aula. Tchau, tchau.